Hoje eu voltei para falar a respeito de dois livros que eu recebi de parceria com a editora Rocco nos últimos meses. O Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid, e também o Na Ponta dos Dedos, da Sarah Waters. Eu vou começar então com esse pretinho aqui, que foi o primeiro que eu recebi, o primeiro que eu li, na verdade. O Ian Reid é um autor canadense, jovem, de 39 anos. Ele tem uma produção ainda bastante pequena, são só 2 livros de não ficção e 2 livros de ficção, 2 romances, sendo esse daqui o primeiro. E eu confesso que eu tinha uma visão completamente deturpada a respeito dessa história, a respeito dessa capa, a respeito desse título também. E eu fui pego completamente de surpresa com relação a isso. Eu tinha construído na minha cabeça uma ideia de que esse livro era uma coisa meio policial nórdico, né? O que agora se utiliza a nomenclatura de Nordic Noir. E eu achava que ele tinha essa pegada, eu acho que era nesse estilo que seguia a trama. E assim, ele não deixa de ser um pouco Nordic Noir, mas ao mesmo tempo ele não é de jeito nenhum, até mesmo porque a história se passa nos Estados Unidos. Mas o clima e aquele ambiente, aquela sensação, ela continua aqui mesmo sendo em um espaço, em um local completamente diferente. E esse é um romance que ele se sustenta muito no clima, no contexto e no ambiente tenso que é criado. Aqui então a gente vai ter acesso à trama a partir de um jovem casal, né, que está indo em viagem de carro para visitar a casa dos pais desse cara. E isso tudo é contado para a gente através da voz da namorada, né? É ela que é a narradora, então a gente só conhece a visão dela dos fatos. E ela conta isso no presente, bem posterior aos acontecimentos que estão sendo narrados ali. Tanto que em alguns momentos ela até antecipa para a gente alguns fatos, mas isso não é de forma nenhuma um tipo de spoiler. A gente vai sendo apresentado aos fatos dessa forma e depois a gente entende como é que eles vão acontecendo. Para mim, a parte mais interessante do livro é, sem sombra de dúvidas, esse início, o momento em que eles estão viajando dentro do carro e ali eles estão conversando uma infinidade de assuntos e ao mesmo tempo em que eles estão se conhecendo um pouco mais a respeito das temáticas que são tratadas ali, todo aquele conteúdo também serve para o leitor. Então, se você tiver uma atenção um pouco mais apurada, se você tiver um tato mais delicado, você vai conseguir perceber e absorver conteúdo a partir daquela conversa trivial, comum e simples que está sendo mostrada ali. Ela parece ser algo comum e banal, mas se a gente for retirar as camadas, tem muita profundidade ali sim. Inclusive conteúdos que eu relacionei com filosofia, com psicologia, com discussões de morte, suicídio, com perspectiva de vida, com o próprio relacionamento, com estar junto e por que estar junto. Tudo isso são temáticas que o livro aborda, mesmo sem deixar aquilo claro, né? Mesmo sem jogar na sua cara. Nas entrelinhas a gente consegue perceber e absorver isso. Porque afinal de contas eles estão tocando ali em temas fundamentais da existência humana, então é praticamente impossível você não se identificar em algum momento ou com alguns dos tópicos que são jogados ali pelos dois. E isso tudo que eu falei é só a primeira parte do livro, porque no momento em que eles chegam até a casa dos pais, essa namorada, essa narradora, ela vai ter então acesso à família desse cara e principalmente ao passado dele. Então ela vai se deparar com fatos, acontecimentos através das fotos, das histórias que ela encontra e que ela escuta ali. Ela vai ter outra visão e o livro assume um outro viés também. Ele começa a se transformar numa coisa mais policial, uma coisa mais suspense, mais sombria. Assim como a narradora, você não conhece essas pessoas, você não sabe quem elas são. E elas são de fato muito estranhas e você não compreende por que elas fazem aquilo, por que elas agem daquela forma. E o livro depois ele vai indo para um rumo, para uma trajetória que vai deixando tanto a narradora quanto o leitor completamente claustrofóbico e incerto com relação àquilo que vai ser o rumo final da história. Ele é um livro que eu considero de fôlego, que você inicia e depois não quer mais largar até terminar a história. Eu acho também que ele é ótimo para tirar você de uma ressaca literária, quando você está atravancado, não consegue levar nada adiante, ele vai conseguir impulsionar você com relação a isso. E ele é também um livro que te entretém, que te diverte, que te incomoda e te provoca. Ele não é um texto extraordinário, não tem nada de surpreendente, mas ele vai conseguir fazer com que você fique preso. E eu digo com total sinceridade que ele me surpreendeu em vários aspectos. O próximo livro é uma obra que já havia sido indicada para mim, eu não recordo agora por quem, por esse motivo eu solicitei, que é o Na Ponta dos Dedos, da Sarah Waters. A Sarah é uma autora do país de Gales.
E ela é bastante conhecida por escrever histórias que se passam ali na era vitoriana e também tramas que têm uma conotação lésbica. E o Na Ponta dos Dedos é um ótimo exemplo de todas essas características que tornaram a Sarah tão conhecida. E essa é uma história completamente permeada de reviravoltas, assim, os rumos que a trama toma, ela não é nada óbvio, não é nada claro, não é nada que o leitor possa imaginar. Então é sempre uma surpresa as trajetórias, os rumos e os caminhos que os personagens tomam aqui. O que eu posso contar dessa história sem estragar a experiência do leitor, já que ela é cheia de ganchos, né, e reviravoltas, é que ela se concentra, ou pelo menos ela inicia ali numa família de impostores e vigaristas de Londres, um povo que vive ali da receptação de objetos roubados e também da elaboração de planos que são assim milimetricamente planejados. E o que acontece nessas páginas é que o plano maior, digamos assim, né, aquilo que dá substância a todo o livro, né, que se concentra na grande parte dessas páginas, ele acaba sendo alterado, modificado, e ele se transforma em várias coisas diferentes a partir dos fatos novos que são inseridos. O que eu posso antecipar é que, na verdade, ele se trata de roubar a herança de uma jovem, né, de uma moça de classe alta da burguesia londrina, que mora com o tio. Só que esse plano ele vai se transformar em outras coisas completamente diferentes, porque tudo muda, o contexto muda, as pessoas vão mudando de interesse, alguns pontos vão sendo colocados ali, algumas peças que são chave na história. Então ele acaba se transformando em diversas outras coisas, que é o plano inicial que a gente teve conhecimento lá no início da história. Existe também toda uma questão de misoginia sendo tratada aqui. O tio dessa moça é uma pessoa completamente asquerosa, ele cria essa menina de uma maneira muito questionável, que a gente fica até com um pouco de revolta, né, por conta daquele ambiente que essa menina é inserida. A criação dela é muito problemática, mas ao mesmo tempo a gente consegue compreender o porquê que ela faz algumas coisas que ela faz baseado nessa criação e nessa vida que ela tem ao longo de tantos anos dentro dessa casa. Ele é um livro muito longo, um livro muito extenso, mas, por exemplo, nas últimas 200 páginas eu praticamente li tudo num dia só, porque ele entra num ritmo frenético, assim, você não consegue largar o livro até você saber realmente tudo o que aconteceu. Ele poderia ser menor? Eu acredito que sim. Eu acho que a autora ela poderia ter enxugado bem mais essa trama, mas ela me lembrava em alguns momentos até mesmo os autores russos, assim, porque ela gosta muito de descrever os cenários, de descrever as sensações. Então ela vai embora falando a respeito desses pequenos pontos. Então, nesses momentos, eu acho que ela poderia ter dado uma enxugada, mas não é algo que chega a incomodar, a prejudicar a sua experiência de leitura. É algo a mais, né? São floreios, né? São ferramentas que ela utiliza para incrementar a trama dela, mas que eu acho que em alguns momentos são inúteis. Assim, a trama ela já se sustenta por si só e não seria necessário esses enfeites. Existe uma adaptação também para o cinema, uma adaptação coreana, o que é mais interessante, né? Foi uma equipe de produção asiática que adaptou essa trama para o cinema. Ele estava até pouco tempo atrás na Netflix, mas eu acho que não está mais, eu não cheguei a assisti-lo. O curioso é que esse também tem um filme que a Netflix fez, e esse aqui você consegue encontrar mais fácil. Mas esse daqui você encontra como A Criada. Eu já ouvi elogios, muitos, né? Todo mundo que assistiu esse filme, eu nunca vi ninguém falar mal a respeito desse filme. Eu quero muito ver essa adaptação em breve. Mas esse eu posso afirmar que é um livro que exige do leitor, né? Demanda tempo, demanda paciência, você tem que se dedicar. Mas eu acho que vale a pena cada página sim. Então fica a recomendação de 2 livros muito bons da Rocco. Na Ponta dos Dedos, da Sarah Waters. E também o Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid. São 2 livros com pegadas bem diferentes, mas que fisgam completamente o leitor. Esse aqui é uma coisa meio clássica, mais rebuscada, mas ainda assim, né, com esse ritmo bastante acelerado. E esse outro aqui é algo mais pop, algo mais jovem, mas com profundidade também, né, guardado as devidas proporções, mas é um livro com conteúdo bastante profundo e que eu fiquei bastante surpreso, eu não esperava isso dele. Queria agradecer então a editora Rocco pelo envio dos 2 livros. Vou deixar os links lá embaixo para quem quiser adquirir qualquer um deles pelo link da Amazon. E fazendo qualquer compra, na verdade, por esse link, não só esses 2 livros aqui,
Você ajuda o canal sem gastar nada mais do que você já pagaria normalmente no site. Vou deixar também as redes sociais para quem quiser, a gente pode conversar um pouco mais por lá. Faz algum outro comentário extra caso você queira. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.